me dizer que andei errado, eu entendo. As suas queixas estão justificáveis, e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei, algumas roupas penduras. Será que eu sei? Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, Rafa. Conseguiu entrar, né? Tudo bom, Alexandre, Stephanie? Vamos conversar um pouco sobre planejamento de estudos. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês aqui. Bom dia, Raquel. Gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, o que eu gostaria de conversar com vocês, né? Sobre planejamento de estudos. O ano está acabando, né? Vai começar 2016 e nada melhor do que começar o ano, né, com um planejamento novo. Veja, chegamos a 700 seguidores também ontem, então fica aí como sendo um agradecimento também aos seguidores que compartilharam, que botaram os coraçõezinhos, continuem dando corações. Quem entrou agora, né? Hoje ainda vou trabalhar, né? Continuar o curso de contratos, dar mais dicas para provas do Ministério Público. Isso aí, Stephanie. Olha só, o que eu queria trabalhar com vocês? Então, o que eu queria trabalhar com vocês? Eu queria que vocês verificassem o seguinte: como que... Ah, tá bom, Elisa, beleza, depois você me passa lá. Mas a ideia do planejamento aqui, eu vou, né, passar para vocês aqui uma noção geral, né, e de repente, né, algumas pessoas que estão ouvindo podem adaptar o seu planejamento, corrigir algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: não existe certo ou errado com relação a métodos de estudo, tá? Não existe uma coisa muito certa ou uma coisa muito errada, se é que a gente pode dizer assim. Existem alguns erros que os concurseiros podem cometer, isso é muito óbvio, mas não no método em si, não na bibliografia escolhida, e sim na maneira de encarar os estudos. E aí eu vou querer trabalhar com vocês isso. Tudo bem, Alexandre? Depois você pega. Olha só, gente. Vamos trabalhar aqui com 5 premissas básicas. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso num vídeo só. Então, pessoal, a gente vai trabalhar todos esses pontos. Então, eu vou passar por 5 premissas básicas. Primeira premissa, a fonte de estudo. Tá? Primeira premissa, a fonte de estudo. Né? A gente vai analisar por onde se deve estudar. Eu chamo de 5 pilares. Né? 5 pilares num planejamento de estudo. Você tem que escolher a sua fonte. A fonte que se adequa a você e não a que funcionou para outra pessoa. Posteriormente, você precisa analisar como que você irá estudar a letra da lei. Tá? Como que você vai fazer o estudo da lei. Um terceiro pilar, você precisa, né, analisar como que você fará exercícios, como você vai exercitar aquilo que você está estudando. Um quarto pilar, que é importantíssimo, é o estudo da jurisprudência, estudo dos informativos principalmente. E num quinto pilar, que eu acho que é o mais importante, é aí que eu digo, não existe muito certo nem muito errado, mas quem não usa esse quinto pilar está fazendo errado. A revisão. A revisão é um ponto importantíssimo. Não existe candidato aprovado que não tenha revisado de alguma maneira. Então a gente vai passar por esses 5 pilares. Bom dia. A gente vai passar por esses 5 pilares e vamos analisar profundamente cada um deles para ver se vocês conseguem, né, ter alguma inspiração, pegar isso, né, de alguma informação útil para o estudo de vocês. Então, gente, primeiro ponto, a fonte de estudo. Como escolher a fonte de estudo? Quando eu digo fonte de estudo, é por onde você vai estudar. Se você vai estudar através de cadernos, né, se você vai assistir uma videoaula,
se você vai estudar pelo caderno da videoaula que você assistiu, se você vai estudar por cadernos de outras pessoas, se você vai estudar por apostila, se você vai estudar por livros, se você vai estudar apenas a letra da lei. Veja, a fonte de estudo é importantíssima. E aí que eu sempre digo, não existe algo totalmente certo e algo totalmente errado. Mas certamente um erro é você querer se adaptar à fonte de estudo de outra pessoa. Às vezes um amigo passou por um concurso e passa para você a bibliografia dele. Olha, eu estudei por esses livros. E aí você acha que, poxa, se ele estudou por esses livros e passou, se eu estudar eu vou passar também, como se fosse matemático, ou como se o conhecimento da pessoa fosse proveniente apenas daqueles livros. A gente tem uma história, né? Tem todo o processo de conhecimento e aprendizado vem desde o colégio, tá? A maneira de você assimilar. Então não é apenas aquele dado estanque, mas enfim, você pega a bibliografia do colega que passou, ou de um coaching que passou para vocês, ou de um professor, e você fica, não, se ele passou com isso, eu vou passar. Aí você fica ali 6 meses, 8 meses estudando e verifica que o seu estudo não saiu do lugar. Olha o tamanho da frustração. Essa frustração vai ser muito maior, porque você pensa, se o meu colega estudou isso, se o coach estudou isso e passou, e eu estudei, não estou nem perto de passar, é porque eu devo ter algum problema na cabeça, eu devo ser burro, eu devo ter alguma dislexia, alguma coisa que me atrapalha. Gente, não é nada disso. Não é nada. Por quê? Na verdade, a fonte de estudo ideal para o concurso público é a fonte de estudo que você se adapta. Você deve se adaptar, melhor dizendo, a fonte de estudo deve se adaptar a você e não você se adaptar à fonte de estudo. Isso é um ponto muito importante, tá bom? É um ponto muito importante. Então, primeiro, eu posso estudar só por caderno? Depende. Se for um método de estudo, se for aquela fonte que mais te agrade, que você consiga ler, entender, e você vai verificar que nas revisões você está fixando e o rendimento está aumentando na resolução de exercícios, isso daí é extremamente importante. Eu conheço pessoas que passaram estudando apenas por caderno, ou algumas matérias por caderno. Isso vai depender do seu estilo. Por exemplo, eu particularmente nunca gostei muito de estudar por caderno. Eu acho que cada frase no caderno é muito sintética e tudo é importante. Então eu demoro muito para ler o caderno, porque a gente só coloca o que é importante no caderno. Então às vezes uma página de caderno demorava o mesmo tempo que ler 5, 6, 7 páginas no livro. Então assim, mas isso vai de cada um. Tem gente que adora estudar por caderno. Mas de qualquer forma, fica aqui uma dica. É melhor você estudar pelo seu caderno, o caderno que você produziu. Estudar por apostilas de cursos preparatórios que outras pessoas fizeram, normalmente, na maioria das pessoas, gera insegurança. Você fica inseguro se o professor falou tudo, se quem anotou falou tudo, colocou tudo ali que o professor falou, e se tem algum erro, se está desatualizada. Quando é você mesmo que faz o caderno, você se sente mais seguro e o caderno passa a ter a sua linguagem, tá certo? Ele fica maceteado, sem contar que você cria uma identidade visual com isso, tá certo? Então veja só, eu não vou dizer, vocês precisam estudar por caderno ou por livro. Eu estou dizendo que se você gosta de estudar por caderno, se você se sente à vontade, beleza. Agora, uma coisa que é errada com relação à fonte de estudo, assistir aula. Ficar assistindo aula o dia inteiro não ajuda em nada. Parece que ajuda, porque quando você assiste a aula, os professores eles tentam ser o mais didáticos possível, da melhor maneira possível. Por exemplo, quando eu dou aula, eu quero que vocês entendam no momento que eu estou explicando. Então, se eu conseguir fazer isso de maneira efetiva, vocês vão sair da minha aula dizendo assim, puxa, entendi tudo, mas amanhã você vai ter esquecido. Boa parte. A aula traz uma postura muito passiva para o estudante. Ele está apenas recebendo a informação, não está processando. Então, qual é a situação ideal? Você assistir a aula fazendo um caderno, seja à mão ou no computador, e posteriormente você reler aquele caderno. É assim que você assimila o conteúdo. Pode parecer estranho para alguns, mas eu dou aula já há muito tempo e conheço alunos. Eu dou aula no curso aqui no Rio de Janeiro que tem aula de manhã e de noite, do mesmo curso preparatório. Eu já vi alunos que frequentavam a aula de manhã e também de noite, o mesmo curso, quase com os mesmos professores. E aí uma vez eu perguntei para o aluno,
Mas por que você está assistindo de manhã e de noite? Ah, porque eu adoro assistir aula, eu fixo mais com o conteúdo da aula. Aí eu falei, de tarde você estuda o caderno ou o livro? Aí ele disse, não, de tarde eu trabalho. Eu falei, mas de tarde você trabalha? Por que você não para de assistir a aula de noite? Por que você não para de assistir a aula de noite e estuda o caderno? Não, porque eu chego muito cansado, aí eu prefiro assistir a aula. Aí eu perguntei, então por que você não assiste só de noite, não de manhã? Ele, porque de manhã se eu não vier para a aula, eu fico dormindo, eu tenho muito sono. Gente, tem um problema aí, né? E o problema vai além do método de estudo. Se você está motivado, você tem que combater esse sono pela manhã. Agora, assistir a aula de manhã e de noite, o mesmo conteúdo, sem revisar, sem ter um processo ativo de estudo, fica muito complicado, tá certo? Agora, bibliografia. Eu vou falar da bibliografia daqui a pouco, vou dar algumas dicas de livros, veja, não é nada fechado, mas eu vou explicar como que você deve escolher. Exatamente, Dri. Fichamento é importante, fazer bons cadernos. O caderno da aula já pode ser um excelente resumo para você, mas veja só, alguns alunos me perguntam, quando eu assisto uma videoaula, eu comprei um curso online, eu estou frequentando o curso, é melhor ler o caderno ou ler o livro referente àquele tema? O melhor é fazer os dois. Assistiu a aula, tenta ler o máximo do conteúdo no livro. Tá? O máximo do conteúdo no livro. E depois ainda rever o caderno para fixar o conteúdo. A melhor forma é essa, certamente. Agora, se você não gosta, se você vai ficar ocioso naquele período tentando ler o caderno, enfim, lê pelo menos o livro ou lê só o caderno. Mas a melhor forma é essa. Agora, a melhor forma sempre será a sua. Tem aluno que vai falar, eu não consigo ler nenhum livro de civil. Então, assiste a aula, lê o caderno e faz exercício. Isso aí já certamente irá ajudar. Não adianta você ficar lutando muito contra as suas características pessoais. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, qualquer coisa que eu falar aqui de bibliografia, caderno, revisão, não existe um método fechado. Da mesma forma que eu falo que você não deve pegar o método de outro aluno ou de um professor, você também não deve estabelecer um padrão para todas as matérias. As matérias não são iguais. Não são iguais porque algumas você sabe mais do que outras. Não são iguais porque algumas você gosta mais do que outras. E não são iguais porque algumas você já pode ter estudado mais do que outras. Então, veja só, adotar o mesmo método para uma matéria que você já sabe bem, para uma matéria que você não sabe, é um erro. É um erro. Você tem que adaptar. Às vezes uma matéria que você já sabe muito, basta folhear o livro. E outra você precisa fazer esquema, resumo, entenderam? Você tem que observar, olhar para dentro de si, né, colocar todas as matérias num papel e começar, faz uma tabela, faz todas as matérias do seu concurso. Na primeira coluna você coloca fonte de estudo. Por onde que eu vou estudar? Tá? Aí você vai começar a perceber que cada matéria você pode estudar por fontes diferentes. Tá bom? Então vamos resolver essa primeira coluna, o primeiro pilar que eu estou falando. Bom dia, Diego. Bom dia, Glauce. Bem, Glauce. O que a gente pode dizer, então, sobre bibliografia? É melhor estudar por caderno ou por livro? Depende, já falei. E depende da matéria. Às vezes algumas você vai estudar por livro, outras por caderno. Tá certo? Bom dia, Carol. O que eu queria que vocês verificassem? Como é que você escolhe a bibliografia a ser estudada? Eu vou para o cursinho e espero a indicação do professor. Bom dia, Ana. Obrigado. Ana, você foi minha aluna na FRJ, não foi? Conhecer todas as formas de como fixar e depois... Isso. Olha só, gente. O que eu queria que vocês observassem? Quando você vai para a aula, o professor indica um livro, ele está indicando o livro da preferência dele. Do pré-mestre. Sabia que lembrava do seu nome de algum lugar. Então, veja só. Quando o professor indica, ele está indicando um livro que também é da preferência dele. Mas você tem que ver qual livro que você se adapta mais, qual livro que você gosta. Eu sugiro sempre, vai numa livraria, olhe os livros que o professor indicou e outros tantos da estante e folheie, pelo menos dá uma lida num pedaço do mesmo capítulo em todos os livros, para você ver qual a linguagem te agrada mais, qual o tamanho, né, a fonte da letra também. Isso influencia muito, parece brincadeira, mas tem gente que não fica travando porque o livro tem a letra muito pequena, ou tem uma fonte que atrapalha o seu estudo. Observem isso também, a diagramação da folha,
Isso é muito, muito importante. Parece que não é, mas é. Então não caia naquela tentação. Agora, um ponto importante é tentar pelo menos ter um livro base e não vários, a não ser que você tenha um livro para cada pedaço de matéria. Por exemplo, eu posso ter um autor para a parte geral de penal e um outro autor para a parte especial. Isso não tem problema. Eu posso... Exatamente, Carol. Folha fina também atrapalha. Eu posso ter um autor para a parte geral de civil e família ter outro. Isso não tem problema. Tá? Agora, não fiquem com 3 autores de parte geral. Isso só vai atrapalhar, você não vai ter tempo de ler. Tá? E vai te confundir também. Então escolha um autor principal, né? Aquele que mais te agrada. E aí, quando você escolher, confie nele, guarde ele no coração, porque você que faz curso presencial ou que frequenta bibliotecas, vai passar por uma situação que é, sabe, péssima para candidatos, para concurseiros. Você está lá super feliz com o seu livro embaixo do braço, chegando na biblioteca. Hoje eu vou estudar pra caramba. Aí está lá com o Pedro Lenza debaixo do braço. Aí sentou para ler, o seu colega do lado olha e fala: você gosta do Pedro Lenza? Quando ele fala assim, você gosta do Pedro Lenza, você já começa a ficar em pânico. Puxa, não, mas por quê? Aí você olha para a mesa dele e está estudando o Gilmar Mendes. Aí você fala, não, porque o Pedro Lenza não é um acadêmico, né? Não é ministro do STF, ele é professor de cursinho. É verdade isso? Não. O Pedro Lenza é super gabaritado, basta ver, né, o currículo dele. Mas as pessoas têm essa noção que porque ele escreve um livro esquematizado, que seria um livro menos qualificado. Pelo contrário, além do Pedro Lenza ser uma pessoa extremamente qualificada, ele se dispõe a fazer um livro para ajudar os concurseiros, um livro focado para concurso. Leu o Gilmar Mendes, então não serve? Serve, para aquele aluno serve. Ele gosta de ler, ele consegue ficar 10 horas com a bunda na cadeira, que isso é muito importante também, né? Você estudar, usar uma fonte que te prenda na cadeira, né? Tem gente que não para quieto na cadeira. Então, aquele estudo para ele está sendo excelente, não tenho dúvida. Agora, o Pedro Lenza, se é o seu livro, confie nele, não ouça aquilo que os outros estão falando. PDF no computador, gente, lê por PDF, aí vai de cada um. Não adianta você falar, meu amigo passou lendo só PDF no computador, vou tentar ler também. Mas você nunca consegue ler nada no computador, nem e-mail você consegue direito. Adianta você querer estudar no computador? Não. Então você pode imprimir o PDF, pode ler no computador, mas o importante é você confiar na sua fonte. E aí, olha só, como que você escolhe essa fonte? Primeiro, não fique preso à opinião dos outros. Tenha liberdade para procurar a sua melhor fonte. Lógico que é interessante você conversar com pessoas mais experientes, que já estão estudando há algum tempo, falar com os professores, mas tenha também convicção de que você já gosta daquele autor, será muito melhor você continuar com ele. Se você souber tudo o que está ali, você vai saber muita coisa. Não existe porcaria no mercado, tá certo? Então, como escolher a fonte? Olha a dica que eu vou dar. Além dessa de ir na livraria e procurar os livros, mas vale também para PDF, que a colega falou, vale para apostilas. Primeira coisa, quanto tempo você tem disponível para estudar? Você tem que pensar nisso. Quantas horas por dia você vai poder estudar? Tá? Lembrando que você não vai só avançar na doutrina, você precisa revisar, você precisa fazer exercício, precisa de um horário para ler jurisprudência. Então você tem que começar a pensar no seu programa de estudos. Se eu tenho 6 horas por dia, o ideal é que eu coloque o quê? O maior tempo para estudar, avançar na matéria. Se eu estou começando os estudos, ainda falta muita coisa para fechar um edital. Então você coloca lá 4 horas por dia, por exemplo, para ler a doutrina, ou assistir a aula e ler o caderno. Aí você coloca ali 1 hora para estudar, para fazer exercícios, e mais 1 hora para fazer a revisão. E aí você poderia, por exemplo, colocar a jurisprudência no final de semana. Estou dando um exemplo, não é fechado. Tá bom, Alexandre? Depois você volta aí. Estão entendendo, gente? Você precisa verificar. Então, nesse exemplo que eu dei, eu teria 4 horas para ler o livro ou ler o caderno. Isso é muito importante, porque você também precisa observar qual é o tempo médio de leitura que você tem. Quantas páginas, em média, você lê por hora?
Isso é muito importante. Normalmente as pessoas leem, né, sublinhando e anotando 15 páginas por hora. Então, se você vai ter apenas 4 horas de leitura, você vai ler 60 páginas por dia. Então, na hora que você for escolher as fontes de estudo, você vai colocando nessa coluna que eu falei, vai colocando o número de páginas. Você faz uma tabela. Na primeira coluna, as matérias. Na segunda coluna, qual vai ser a fonte de estudo que você vai estudar para aquelas matérias. Então, se você vai ler o livro do Pedro Lenza, quantas páginas tem? 1.400, não sei de cabeça, acho que 1.400 páginas. Você coloca lá, 1.400 páginas em Constitucional. Ah, eleitoral é uma matéria que eu fiz um curso, eu tenho um caderno maravilhoso. O caderno tem 100 páginas, coloca lá 100 páginas. Depois você soma todas as fontes de estudo e você vai verificar quantas páginas você tem para ler. E aí você divide pelo número de dias, divide pelo número de horas que você tem disponível por dia, e aí você vai ter uma noção precisa de quantos dias você vai fechar aquele conteúdo. Tá entendendo? Isso é programar. Você precisa ter uma meta final, saber quando que você deve fechar o conteúdo. Então, você pega lá 8.000 páginas dividido por 60 páginas que você estuda por dia. Isso, Sol. No final eu ia falar também para quem já está avançado. Eu estou começando aqui para quem está iniciando, tem muita coisa para estudar. Mas é óbvio que quem já está avançado, já estudou toda a matéria, ele já entrou na fase de revisão. Então você pode separar um tempo menor para rever as matérias, porque você vai ler mais rápido, que você já sublinhou, já resumiu, enfim. E aí destinar mais tempo para exercícios, mais tempo para informativos, se o seu concurso cai em jurisprudência. Mas também é necessário, né, manter essa revisão periódica. Não pode sentar em cima do conhecimento. Ah, eu já fechei a matéria, agora eu vou fazer só exercício. Não, separa uma hora ali sempre para rever. E, lógico, aí começar a reservar horários específicos para estudar um novo Código de Processo Civil, né, uma mudança muito grande, as alterações do Código Civil, né, as alterações na matéria do seu concurso, exatamente. Mas tranquilo, gente? Estão entendendo como é que você escolhe a fonte de estudo? Você precisa saber fazer esse cálculo. Eu já vou chegar, tem que esperar um pouquinho, a revisão vem lá no final. Vamos ver se eu faço nesse vídeo ainda, senão a gente deixa para depois. Mas eu quero passar passo a passo. É muito importante que, se você faz essa numeração, né, começa a determinar quantas páginas por matérias, você vai ter uma noção de quantos dias você vai precisar estudar. E se ficar muito, uma quantidade muito grande, se você ficar dizendo, nossa, eu vou ter que terminar a matéria em 1 ano e meio, e você quer terminar mais cedo, aí você pode começar a buscar uma substituição. Poxa, se eu quero terminar o conteúdo da matéria em 8 meses, não vai dar para ler o livro do Pedro Lenza, que tem 1.400 páginas. Então você vai lá, né, e substitui por um livro menor, por exemplo, ou por uma apostila, ou por um caderno que você confie. Aí você vai ter que fazer as suas adaptações, tá certo? Agora, até aproveitando a pergunta da Sol, quem já estudou o livro do Pedro Lenza todo, está todo sublinhado, né? Obviamente que você vai ler muito mais rápido. Então, você tem que considerar isso também na hora de fazer o seu planejamento. Tá certo? Bom, depois eu vou gravar um vídeo sugerindo as bibliografias, dando 2 ou 3 autores para cada matéria, tá? Não quero fazer isso agora, eu quero focar no planejamento. Você já tem aí as noções também dos livros que vocês gostam de estudar. Pois bem, escolheu a fonte de estudo, né, determinou quantas páginas você vai ter que ler naquela fonte de estudo, você vai passar para o segundo pilar. O segundo pilar, ele é decorrência do primeiro, e é muito mais tranquilo, que é como estudar a letra da lei. Vocês sabem que o meu planejamento aqui é muito mais voltado para provas da magistratura, do Ministério Público, mas isso vale para qualquer concurso. Se o seu concurso tiver uma prova objetiva na primeira fase, de marcar X, né, vocês devem ter escutado de muitas pessoas, não dá para passar em concurso sem ler a letra da lei. Não dá para passar no concurso sem ler a letra da lei. Gente, isso é um mito. Tá? O que não dá é para passar no concurso sem conhecer a letra da lei. Isso não quer dizer que você precise sentar com o seu código e ficar 2 horas lendo os artigos. Tem gente que faz isso, muita gente inclusive, e passa. Mas também tem outras tantas pessoas
que não fazem também passam. Porque o importante é o conhecimento do que está na lei e não sentar e ler a lei propriamente dita. Carol, já vou falar das bibliografias, tá? Só um instantinho para não misturar, porque senão começam a me perguntar de todas as matérias, não só constitucional. Veja só, quando eu falo em conhecer a letra da lei, você pode conhecer através da própria doutrina. Quando você estiver estudando o seu caderno, quando você estiver assistindo a sua videoaula, quando você estiver lendo o livro, sempre terá remissões feitas à lei. Então você vai ter que acompanhar o estudo com a lei do lado, marcando os artigos, tá certo? Marcando aquilo que é importante. E muitos livros voltados para concursos, né, livros esquematizados, sinopses, já trazem a lei no corpo do texto, ou destacado como artigo, ou até o autor, ele muda um pouco as palavras, mas coloca ali a lei como se fosse o seu próprio texto. Muita gente critica isso. O professor só copia a lei. Cara, isso é muito bom para a prova objetiva, porque você acaba lendo a lei de maneira organizada, tá certo? Então você acaba extraindo conteúdo legislativo das aulas, dos cadernos e dos livros. Não precisa ficar lendo o Código Civil de capa a capa, tá? E uma outra coisa que já está intimamente ligada, os exercícios. Os exercícios têm uma tripla função, na minha opinião. Eles servem para revisão. O exercício, ele ajuda a revisar o conteúdo. Ele ajuda a fixar o conteúdo, evidentemente. Então, quando você faz o exercício do que você estudou no dia ou no dia anterior, você está fixando e, ao mesmo tempo, fazendo a revisão. Uma outra função que os exercícios trazem, evidentemente, estão ligadas, né, à capacidade de autoavaliação. Fazendo os exercícios, você vai ter noção também do seu aprendizado, quantas questões você acerta, quantas você não acerta. E uma tripla função que eu acho importantíssima. Os exercícios ajudam no estudo da letra da lei. Então quem vai fazer magistratura, MP, e fica desesperado, né, porque a primeira fase é muita decoreba, os exercícios ajudam nisso. E aí eu tenho uma dica. Né? Quando você fizer os exercícios, não faça como se fosse um simulado. Reserve um horário para fazer simulados. Mas quando você for fazer os exercícios, é sempre bom você estudar ou a matéria que você estudou no dia, ou a matéria que você estudou no dia anterior, na hora de exercitar. Aí os alunos falam, mas professor, eu não gosto. Não gosto porque se eu fizer os exercícios da matéria que eu estudei no dia ou no dia anterior, eu vou acertar tudo. Porque eu acabei de ler, aí não tem graça. Não, gente. Na verdade, funciona, porque não é para você estudar como se fosse um simulado. Não é para pegar 20 exercícios do que você estudou ontem e fazer os 20 exercícios e depois conferir a resposta. É fazer os exercícios estudando, um a um. Pegou o primeiro exercício, marca a resposta que você acha certa, já confere o gabarito e confere por que a letra A está errada, por que a letra C está certa, por que a letra D está errada. Isso é estudar por exercícios. E aí você também observa os artigos que estão caindo. Observando os artigos que estão caindo nas questões, você vai e marca no seu código. Você vai macetear o seu código. O seu código vai ter os artigos que você marcou, que a doutrina disse que era importante, e mais os artigos que caem em prova. Então o Código Civil, por exemplo, em vez de ter 2.000 e tantos artigos, vai passar até 800, 900, porque você só vai reler aquilo que você marcou como artigo cobrado ou o que você achou importante da doutrina. Tudo bom? Tranquilo, gente? A Letéia está chegando. Então, o que a gente já viu aqui? Vimos como escolher a fonte de estudo, vimos como estudar a letra da lei e vimos como fazer exercícios. Agora, atenção, para os alunos que adoram sentar com o vade-mecum e ler o vade-mecum, melhor ainda, tá? Essa dica que eu dei aqui para quem não consegue ler a lei. Tá? Mas se você tem essa tenacidade, consegue sentar e ficar 1 hora lendo a lei pura, você certamente vai terminar o conteúdo legislativo em 2 meses no máximo, se você estuda 1, 2 horas por dia. Então você vai ficar lendo e relendo aquilo várias vezes, tenho certeza que você vai passar, tá? Porque a repetição é importante. Então quem consegue ficar 1 hora, 2 horas lendo a lei, ela termina o conteúdo do edital muito rápido, tem que reler várias vezes. Tá? E aí o exercício para essas pessoas são importantes, porque quando você lê só a lei, né, quem aqui gosta de ler só a lei? Quem lê só a lei vai observar o quê?
vai observar que alguns pontos que são cobrados na prova não estão na lei, tem conteúdo doutrinário. Por exemplo, constitucional. Nem tudo que cai numa prova de constitucional está na Constituição. Controle de constitucionalidade, tem muitas questões doutrinárias. Poder constituinte. Priscila? Ah, legal, Priscila. Então, veja só. Poder constituinte, poder constituinte originário, derivado, isso tudo não está na Constituição. Então, fazendo os exercícios, às vezes você está valendo só a Constituição, vai ler, preciso dar uma estudada em poder constituinte, porque eu estou errando. Preciso ler o histórico das Constituições. Isso, leitura de resumo, exercício, depois resumo, exercício, repetição, repetição. Isso aí, só. Já está com a matéria adiantada, é revisão, revisão, revisão. E exercício serve para revisar, serve para fixar. Então, estão entendendo o que eu querendo dizer? Evitem fazer os exercícios como se fosse, digamos assim, um simulado. Reserve um dia, um domingo de manhã para fazer como se fosse um simulado. Mas estudem pelos exercícios também. Então, nós vimos aqui a fonte, o estudo da letra da lei. Alguém aqui consegue sentar e ler só a lei? Eu não vi. Alguém respondendo. Não, concurseira, não é perda de tempo assistir a aula, como eu falei no início. Depende do tempo disponível que você tem. Se você passa o seu tempo inteiro de estudo assistindo a aula, aí você está cometendo um erro. Você precisa assistir a aula e ter um horário para revisar aquele conteúdo, para ler na doutrina o conteúdo. Tá certo? Olha aí, a Adri gosta de estudar pela letra da lei. A Carol não gosta, mas consegue. A Rafa só lê o dia inteiro, não. É aquilo que eu falei, para quem não consegue, tem outros meios, como eu falei, né? Se você souber bem o que está numa sinopse, nos seus cadernos, nos seus resumos e exercitar, você vai alcançar aquele conhecimento. Pode demorar um pouco mais, porque quem lê só a lei vai verificar que fecha o edital muito rápido. Tem até uma planilha, né, que rola pela internet aí, de lei todo dia em 30 dias, né, para você estudar a letra da lei em 30 dias. Para provas da magistratura, por exemplo, CF todo dia. Não, mas tem uma tabela com todas as matérias, em 30 ou 3 dias. Marta, começou já tem um tempinho, mas a gente está trabalhando alguns pilares, então você pode terminar de ver os próximos, depois você volta. Então vamos fixar aqui, estudamos as fontes de estudo, vimos como é que se escolhe a fonte de estudo, como você pode estudar a letra da lei de uma maneira alternativa e como, né, aproveitar ao máximo os exercícios. Tá? Exatamente, Rafa. Isso que eu ia falar agora. Depende da fase do concurso. Se o seu concurso é como a Defensoria do Rio ou do Ministério Público do Rio, que a primeira fase é discursiva, a letra da lei perde a importância. Né? Você tem que estudar mais doutrina. Por isso que eu acho importante você sempre dividir o seu tempo. Não pode ficar só na letra da lei, nem só na doutrina. Até porque há um curto espaço de tempo da primeira para a segunda fase. E aí o que a Rafaela está falando é o seguinte: você tem que atentar para a sua banca, a banca do concurso que você vai fazer. Porque alguns concursos caem muita literalidade, pegadinha. Mas aí, Rafa, essas pegadinhas se repetem muito também. Uma outra questão, alguns concursos, algumas bancas, cai mais jurisprudência, outras caem um pouco mais de doutrina, um pouco mais dentro da lei. Algumas bancas, né? Isso varia muito da SESP, para a FCC, para a FGV, para a VUNESP. Então, o exercício, o ideal é que você faça exercício das bancas de concurso que você pretende prestar, para afinar o seu conhecimento com a banca. E aí perceber isso que a Rafaela falou. Às vezes você está estudando, muito feliz com o seu estudo de doutrina, não está lendo dentro da lei, mas percebe que está tendo dificuldade no exercício porque está cobrando a literalidade. Aí você precisa parar e ler um pouco da letra da lei, se a sua banca for muito literal. Agora, a dica que eu tenho para facilitar é aquela: fazendo exercício, vai marcando os artigos cobrados. Que aí numa revisão você dá mais atenção àqueles artigos que estão caindo sempre. Tá certo? Isso ajuda a diminuir o volume também da letra da lei e te deixa mais confiante. Aquela pessoa que detesta ler a lei, sabendo que está lendo uma coisa que vai cair, ela se motiva mais. Tá bom? Então, dica: como fazer exercícios? Temos vários livros no mercado, temos o Revisaço, temos o Vander Garcia da editora Foco, temos sites na internet, o Que Concursos.
todos eles são excelentes. A vantagem do questão de concursos é que você pode montar um simulado também, um simulado das questões que você, só das questões que você errou, só das questões que você não fez. Isso é muito interessante. Bom, fechamos aqui uma noção geral, tá, gente? Qualquer dica, eu estou à disposição, né, lá no Facebook, no e-mail. Eu faço um acompanhamento para alguns alunos, alguns até já convidei aqui do Periscope, alguns já estão fazendo também, um acompanhamento, né, essa aula que eu estou dando aqui, como se fosse, né, digamos assim, uma palestra sobre métodos de estudo, né, mas eu também tenho uma questão que eu faço como se fosse uma aula, né, individualizada, né, e aí a gente vai montando junto o planejamento. Mas aí depois a gente conversa sobre isso, vocês podem mandar mensagens lá no... Então, concurseira, não é coaching, tá? Eu até, né, fiz uma crítica velada ao coaching aqui no início, mas eu falei assim, não peguem não fiquem confiando só na bibliografia que o coaching passou, porque aquilo pode ser bom para ele, mas não ser bom para você. Então, os coaches, tem excelentes coaches no mercado, mas eles têm um planejamento muito fechado, pouco personalizado, né? Então, pode servir para você, porque pode, né, calhar de ser exatamente a maneira que você gosta de estudar, mas às vezes não serve, não funciona muito bem, porque ele vai dividir as matérias pelo número de dias, pelos horários que você tem. Isso que eu falei para vocês, isso você pode fazer sozinho. E aí ele vai mandar você estudar processo civil, mas processo civil às vezes você já fechou a matéria, você não precisa de tanto tempo quanto foi reservado. Isso é muito difícil de compatibilizar com o coaching. Esses coaches que tem no mercado são pessoas extremamente capacitadas, bem intencionadas, mas aí você tem que ver se serve para você. Né? O que eu faço não é coaching, é como se fosse uma aula individualizada, em que a gente vai montar junto um planejamento de estudos. E eu gosto, né, de ensinar a pessoa a se planejar. Eu até brinco, eu não vou ensinar ninguém a passar, né? O coaching, né, pressupõe que vai ensinar você a passar. Eu vou ensinar você a estudar da melhor forma possível. Por quê? Não é a minha forma, não é a forma de fulano, é a sua melhor forma. A gente vai encontrar juntos como você se adapta melhor aos estudos. Né? A Rafa aí, que já está super adiantada nos estudos, ela com certeza já encontrou o método dela. Né? Quem passou é porque encontrou também o seu método de estudo, mas às vezes a gente fica patinando um pouco ali, fica ansioso, aí está fazendo um curso, sai um curso novo, migra de curso para curso, migra de curso para coaching, de coaching para coaching, de coaching para curso, fica aquela confusão e no final você está sempre começando do zero, sempre começando do zero de novo. Tem gente que está sempre, sabe tudo de parte geral de penal, mas não chegou em leis penais extravagantes ainda, porque sempre volta para o início. Sabe tudo de teoria da empresa, mas não sabe nada de falência, porque não chega no final. Ela sempre acha que é hora de recomeçar. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito. Gente, vamos ver aqui, fazer um inventário do que você já sabe. Vocês podem fazer isso sozinho também. Pega o edital e vai marcando aquilo que você já estudou muito, que você já tem um certo conhecimento, que já resumiu, que já sublinhou, e parte para o que você não sabe. Não tenha medo, né? Acredite no seu conhecimento acumulado, isso é muito importante. Tá? Então, gente, fonte de estudo, letra da lei e exercícios nós já fechamos. Vamos agora, depois quem quiser mais informações sobre esse planejamento individualizado aí, pode mandar mensagem lá no Facebook ou para o meu e-mail, tá? Eu deixei no início do vídeo aí os meus dados. Deixa eu só passar aqui para... Peraí, acho interessante. E eu não peguei... Tá bom? Meus dados estão aí. Gente, olha só, antes formativos da revisão, deixa eu responder a pergunta da Marta, tá? A Marta perguntou o seguinte: acha interessante esgotar uma matéria ou dividir? Isso vai depender também do seu perfil. Então você precisa pensar assim, pensa na época do colégio, pensa na época da faculdade, pensa nos estudos recentes, qual foi a melhor maneira que você assimilou uma matéria? Né? Tem gente que gosta de esgotar uma matéria, estudar, por exemplo, uma matéria por semana ou uma matéria por mês. Tem gente que gosta de esgotar a matéria inteira para ter uma noção geral. Não existe certo ou errado, existe até estudos sobre isso. É curioso, tem estudos comprovando que é melhor estudar mais de uma matéria por dia, tem estudo comprovando que é melhor estudar uma matéria por dia, e tem estudo comprovando que é melhor estudar uma matéria de cada vez. Então, todos os estudos dizendo coisas completamente diferentes significa o quê? Que não existe jeito errado, tá certo? Existem estudos em ciclos, estudos, né, divididos por dia, isso vai depender.
Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode misturar, né? Nem 8 nem 80. Então, às vezes, em vez de estudar uma matéria por dia ou 2 matérias por dia, você pode estudar o que eu chamo de estudo em blocos. Estudo em blocos. Como é que funciona o estudo em bloco? O estudo em bloco seria assim, em vez de você estudar civil de parte geral até sucessões, você poderia, né, dividir em blocos. Então, por exemplo, qual seria o primeiro bloco de civil? Parte geral. Então, você estudaria parte geral de civil, terminando, passaria para o bloco de penal. Qual é o primeiro bloco de penal? Parte geral também. Terminou parte geral de penal, passa para o segundo bloco de processo civil. Qual é o primeiro bloco de processo civil? Teoria geral do processo. Terminou a teoria geral do processo, passa para o primeiro bloco de empresarial. Qual é o primeiro bloco? Teoria da empresa. E esse estudo por bloco é interessante, que você pode, inclusive, saltar alguns blocos que você já estudou. Então, parte geral de civil, você estudou. Aí, em vez de passar para a parte geral de penal, porque você já sabe parte geral, já estudou bastante, você pula para um bloco mais na frente, já pode estudar a parte especial. Em vez de estudar a teoria da empresa, você já fez um OAB empresarial, já está sabendo muito, fez uma pós, você pode começar por falência, que é a matéria que tem mais dificuldade. Então, faça uma divisão por bloco. Isso olha, não é o único, tá? É uma das maneiras. Tem gente como a Leteia, funciona por dia. Olha, não existe método certo ou errado, também não existe método definitivo. Às vezes, estudar uma matéria por dia pode ser bom para você hoje, mas daqui a um tempo você pode acabar desmotivando e alterar a maneira de estudar, pode ajudar. Estava conversando aí com uma aluna, uma colega de vocês, que ela fez exatamente isso. Ela estudou, acompanhando os cursos e tal. Depois de um ano, ela mudou. Ela está até assistindo a gente aí. Ela mudou, aí ela começou a estudar por blocos, esgotando as matérias. Isso oxigena também o estudo, dá mais motivação. E aí, gente, isso é o que eu chamo também de estudo por fases. O que é o estudo por fases? Você tem que ter... Isso, o edital tem 4 blocos. Então, Rafa, exatamente, né? A Rafa está aí na ponta dos cascos, né? Como se diz. Ela já pegou o jeito. Você tem que se conhecer, né? Traçar estratégias, não seguir as estratégias somente das outras pessoas. Pensem, sentem como é que será a melhor maneira. É isso que eu tento fazer com essa aula individualizada. Eu sento com a pessoa, né, quando são meus alunos aqui do Rio, ou por Skype, a gente vai organizando isso. Mas aí, veja só, eu chamo também de estudo por fases. Você tem que ter noção do tempo. Se você está começando a estudar agora, tem 3 anos de estudo pela frente, use esses 3 anos. Então, Mayara, isso também depende da matéria. Já vou chegar nesse ponto que você falou. O que você precisa verificar? Às vezes você não sabe nada ainda, saiu da faculdade. Então, assistir um curso online vai ser importante. Estudar aqueles cadernos, organizar os cadernos. Terminou aquele ano do curso online, você pode partir para as doutrinas. Aí você pode ir estudando em blocos, ou em dias, ou 2 matérias por dia, como você achar melhor. Mas perceba que são fases diferentes. Na primeira fase você assistiu a videoaula, assimilou o caderno, depois você vai para a doutrina e continua completando aqueles cadernos. Isso é estudo por fases. Você sabe que o seu estudo é de longo prazo, então use os 2 anos, use os 3 anos que você tem pela frente. Agora, se você tem pressa, já está estudando há muito tempo, você também pode, né, fazer um estudo estratégico. Deixa eu ver o que eu já sei, ou o que eu já tenho uma boa noção e o que eu não tenho noção de nada. Começa pelo que você não sabe nada e deixa o que você já sabe para a hora da revisão. Tá bom? Gente, alguém falou aí, tem matérias que eu tenho dificuldade, tem que assistir 2 vezes a videoaula. É assim mesmo, você tem que pensar nisso na hora de montar o seu programa. Quais matérias você vai precisar de mais tempo para revisar? Isso é importante, tá certo? Bom, para a gente fechar aqui, que as dicas são importantes. Informativos. Gente, talvez informativo e revisão sejam as partes assim, que eu tenho uma opinião pessoal assim, muito fechada, mas obviamente, se você já faz de outro jeito, não mude. Mas eu acho que hoje a melhor maneira de estudar informativo é pelo site do Dizer o Direito, tá? O organizador do site, ele faz um trabalho excepcional, excepcional. Porque se você não conhece a matéria de fundo, ele vai explicar, ele vai trazer exemplos, o Márcio, exatamente. Ele vai trazer exemplos, ele vai fazer perguntas sobre o informativo.
Então, se você já leu, já entendeu, beleza. Mas se está na dúvida, lê aquele complemento. Esse cara realmente é sensacional. Exatamente, Sol. Você vai tendo que ver as matérias que você tem que dar mais ênfase pelo peso. Agora, uma dica que eu dou, tá? Informativo, né? Se você já tem o seu caderno todo, vamos supor, para quem aqui, né, já está com a matéria como a Sol falou, como a Rafa, já estudou o edital, né, já tem um caderno organizado, está lendo informativo, aí vem com o informativo, engloba uma questão que você estudou lá em parte geral, abre lá o seu resumo, abre o seu caderno e coloca um post-it, né, transforma aquele informativo que você estudou numa frase de 2, 3 linhas. Então, você estudou direitos da personalidade, estudou a questão do nome. Lá no caderno, você tem a sua parte que você estudou o nome, né? Prenome, né? Nome de família, pseudônimo, a questão da alteração e mutabilidade do nome. Aí você verifica que saiu um informativo dizendo que o indivíduo que teve abandono afetivo, que sofreu um abandono afetivo do seu pai, o pai abandonou ele tem o direito de alterar o seu nome para tirar o sobrenome do pai. Saiu isso no informativo, transforma assim como eu fiz. Lá é quase uma folha, mesmo no dizer o direito, era metade da tela. Mas transforma em uma frase, porque é assim que cai na prova. O filho que sofreu o abandono afetivo de seu pai pode requerer a alteração do nome, tá? Pode requerer a alteração do nome para excluir o nome paterno. Aí você vai lá e cola o post-it no seu caderno ou escreve à mão mesmo no canto da página, né? Gente, não tentem ter cadernos bonitinhos, tá? O feito é melhor que o perfeito. É melhor fazer do jeito que está dando do que querer fazer tudo perfeito. A perfeição é uma inimiga do concurseiro, tá certo? Agora, se você já tem o seu método perfeitinho, né, continue com ele. Se já está dando certo, não tem problema. Gente, entendeu como estudo informativo? Uma boa dica para vocês. Tá? Vai começar a estudar informativo agora, estuda de trás para frente, dos mais recentes para os mais antigos, tá certo? Então eu sugiro que você separe um horário para informativos, leia o informativo da semana e um informativo antigo, um para frente e um para trás, um para frente e um para trás. Essa, digamos assim, é a dança dos informativos que eu chamo, né? Sempre avançando e revisando, avançando e revisando. Veja, se você faz esse informativo em frases no seu resumo ou faz um caderninho de informativo em frases, você terá um excelente método de revisão. Você pode levar esse caderninho para uma sala de prova e antes de começar a prova você pode ficar relendo aquilo. É sensacional, tá certo? Assim como eu passei também a dica dos exercícios. Você pode ler os artigos só que já foram cobrados na véspera da prova. Isso vale muito a pena. E, gente, para fechar, a revisão. Revisão eu não abro mão. Revisão não tem como deixar de fazer. E cuidado com a revisão. Evitem fazer aquela revisão em que você passa um ano estudando a matéria e só depois que você vai começar a rever. Isso aí pode ser um tiro no pé, porque se você não estudou direito, você pode ficar inseguro. O ideal é que a revisão seja periódica, pelo menos uma vez por semana, tá? Pelo menos uma vez por semana. Então, sempre que você começar a estudar uma matéria, comece revendo o que você já estudou. Gente, revisão não é reler tudo, por isso que vocês não fazem revisão às vezes. Revisão não é pegar e ler de novo tudo que você leu, é passar os olhos no que você sublinhou e parar só naquilo que você acha que é importante, que você está esquecendo. Então é fazer uma leitura dinâmica. Por isso que a revisão tem que ser no máximo em uma semana. Senão você começa a esquecer muito e vai acabar tendo que reler tudo. Existem vários métodos de revisão. Tem essa revisão semanal, que você antes de começar a avançar na matéria, revisa o que você estudou na semana passada. Quem está esquecendo tudo é porque não revisa. Tá? E quem esquece na revisão de uma semana, eu sugiro a revisão de 24, 48, uma semana e um mês. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar nesse sistema. É um sistema que tenta evitar a curva do esquecimento. É um sistema complexo. Eu acho chato para caramba, tá bom? Mas funciona, é cientificamente comprovado. Existe um aplicativo que você pode baixar que ele programa essas revisões 24, 48, uma semana. É um aplicativo que se chama Partiu Revisar. Partiu Revisar. Você escreve o que você estudou hoje. Estudei da página 5 à página 15.
tá? Eu estudei da página 5 à página 15. Aí você coloca lá no aplicativo, amanhã ele vai te lembrar. Estudar da página 5 à página 15 de condicional. 2 dias depois ele vai lembrar de novo. 1 semana depois ele te lembra. É sensacional. Para quem gosta desse método, é melhor do que fazer aquela agenda, tá bom? Tranquilo? Agora, gente, encontrem o seu... Partiu Revisar, né? O nome é esse, Partiu Revisar do aplicativo. Tem para iPhone, não sei se tem para Android. Deve ter também, porque os caras querem ganhar dinheiro, não vão dar esse mole, né? Veja só. Deem um jeito de revisar, não sei como, mas a única coisa, quando eu entrevisto os candidatos aprovados, todos eles têm algo em comum. Cada um estudou de um jeito, mas todos revisaram. Revisaram de alguma maneira, mas revisaram. Tá certo? Isso é muito importante. Então, gente, confie no conteúdo já estudado, revise o conteúdo estudado, escolha a sua melhor fonte de estudo. Então, Camila, para a segunda fase, tudo vai depender desse seu estudo. Se você já está com o estudo muito adiantado, já resumiu, já sublinhou tudo, na segunda fase você precisa o quê? Continuar revisando. E aí, vamos supor, você tem 20 dias para estudar para a segunda fase e você tem 12 matérias, já coloca ali uma matéria por dia para estudar. E aí você vai estudar como? Revisando rápido, né? Vai lendo todos os pontos principais de civil, revendo os informativos, pegando os informativos novos, aí procura na internet se tem alguma atualização, alguma coisa importante, passa no dia seguinte para outra matéria. Eu acho que é a melhor maneira, ou você pode fazer isso no mesmo dia, alternando as matérias, mas na segunda fase, é melhor você ir para a segunda fase sabendo o que você já sabe, né? Com o que você já estudou na cabeça, tá? Aí, no tempo que sobrar, você vai consultar as informações dos examinadores. Se você vai fazer uma prova com o Tribunal de Justiça, né, para a magistratura, procurar, né, nos pontos chaves, nas matérias divergentes, qual é a opinião daquele desembargador, ele já teve algum julgado, bota lá na busca do site do tribunal. Então, por exemplo, questões polêmicas em direito penal. Será que o examinador ele entende que o crime é formal ou é material, crime de corrupção de menores? Ele segue ou não o STJ? Joga no site do tribunal. Mas, gente, de maneira objetiva, bem rápido, você vai vendo, esse ponto aqui pode dar problema, eu quero saber a opinião do examinador. Dá uma passada no livro do examinador. Isso é muito importante. Revisão de última hora, aí é a reta final, tá bom, Camila? Não tem muito mistério. Se você fez tudo certinho para a primeira fase, na segunda você já vai ter os seus próprios esquemas, tá? Agora, não se você conhecer, por exemplo, um curso preparatório focado para a segunda fase, com professores gabaritados, afinados com o entendimento da banca, eu acho que aí vale muito a pena, tá? Eu não acho legal você fazer milhões de cursos. Já fez o LFG, já fez o Renato Saraiva completo, já fez o Fórum, o ênfase, enfim. Não tem por que fazer de novo o mesmo curso. Aí você tem que ir na doutrina, completar o caderno, fazer pontualmente um módulo ou outro, tá? Tem gente que faz uma loucura, faz um curso anual, aí depois compra vários módulos para aprofundar. A gente aprofunda você. Se você souber tudo que está no seu caderno, já é bom demais. Então, lê na doutrina, vai num livro esquematizado, num resumo para pegar os pontos principais para o concurso. Não fica querendo aprofundar tudo em aula, não. Agora, numa segunda fase, os caras vão passar o bizu, tá? Aquilo que o examinador fala, entende? Como eu estou fazendo para vocês no vídeo do MP. Eu chego e falo, olha, no ponto X aqui, o Leone entende que não cabe uso campeão de bem público. Ponto, só isso, não preciso nem explicar o que é uso campeão de bem público. Você que está estudando já sabe, né? Os entendedores entenderão, né? Eu sempre digo assim. Tá bom? Gente, eu quero agradecer aqui, né, o número de 700 seguidores. Quero agradecer os corações aí, a quantidade incrível de corações, o apoio de vocês, as palavras de carinho. Vocês estão sempre me elogiando aí nas redes sociais, mandando inbox, elogiando. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Mayara. O que eu queria que vocês, né, fizessem? Quem tiver interesse aí, né, de saber como é que funciona aquela aula individualizada, manda mensagem para mim, a gente conversa. Eu já adianto que eu não posso acompanhar todo mundo, eu não tenho esse tempo do aula aqui no Rio de Janeiro, e esse acompanhamento para mim é muito sério, né? Eu vou disponibilizar o meu contato pessoal, né? A gente fica em contato permanente para fazer alterações
da programação. Então eu não tenho como pegar vários alunos ao mesmo tempo, né? Trabalhar com vários alunos ao mesmo tempo. Então, e alguns eu também não tenho como ajudar, porque o meu planejamento é mais voltado para a magistratura, Ministério Público ou, né, aquelas matérias básicas. Se você quiser fazer um planejamento para as 8 principais matérias, eu posso ajudar também. Mas eu não sou, né? Meu intuito não é ganhar dinheiro com isso. Senão eu poderia fingir que prepararia vocês para qualquer concurso. Não posso fazer isso. Então eu não tenho aptidão, não tenho capacidade para preparar alguém para um concurso, né, de nível médio, para TRT, TRE. Não posso ajudá-los para AGU, procuradorias. Posso dar dicas, tá? Meu conhecimento, evidentemente, está a serviço de vocês. Mas esse planejamento é mais voltado para a magistratura, Ministério Público, defensorias, carreiras jurídicas, né? Ou para quem quer ter uma base boa nas 8 principais matérias que são comuns a vários concursos. Poxa, Marta, muito obrigado. Deus abençoe você também. Valeu, Rafa. Olha, gente, quem vai fazer prova agora aí, quem está partindo aí para estudar para essas provas no início de janeiro, força, gente. Confie no que você já estudou, revisem principalmente o que você, né, já estudou para não errar. O pior erro é aquele erro da questão que você já tinha estudado. Não tem nada pior. Errar algo que você já estudou e não revisou. Então, pensem nisso. Gente, só para fechar aqui, né, a Camila perguntou sobre segunda fase, e às vezes você fica muito preocupado com a posição do examinador, mas o importante é você saber bem o instituto. A questão vale 10 pontos, se você responder pela teoria tradicional, ele pode te dar metade, 6, 7 até da questão. Ele só vai dar 10 para quem colocar o básico mais a opinião dele. Então a maioria das pessoas que passam até sem saber a posição do examinador, mas respondeu muito bem a posição tradicional. É um mito, o examinador não zera, tá? Com raríssimas exceções, não vai zerar porque você botou outra opinião. A não ser que a opinião seja errada do ponto de vista institucional. Isso aconteceu com um amigo meu. Ele foi fazer prova da Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro e foi perguntado uma questão lá de execução penal. Qual era a postura que ele, como defensor, deveria adotar? Aí ele botou, de acordo com o STJ, entendo que não cabe progressão do regime. Veja, não interessa o que o STJ diz. Para a Defensoria Pública, você tem que achar uma tese, né, que seja bom para o seu assistido. Como é que você vai virar para o seu assistido e vai falar, não vou pedir nada não, porque o STJ já decidiu de maneira diferente? Aí ele zerou a questão. Tá bom? Não era porque a banca tinha um posicionamento diferente, não sei nem se o examinador tinha escrito algo sobre o tema, mas o candidato tem que raciocinar na hora da prova. A prova para a defensoria, ele pergunta, você enquanto defensor, você vai dizer que não tem direito, que a esperança do seu assistido já foi por água abaixo? Não, você tem que criar uma tese, e aí é importante conhecer a opinião dos examinadores, por isso, né, fazer cursos específicos. Estão entendendo, gente? Isso, tem que tomar cuidado, tá? Eu sempre chamo atenção, se ele tivesse colocado, ainda que pese o STJ entender de maneira diversa, né, entendo que no caso concreto seria adequado isso, isso e isso. Exatamente. Agora, Rafa, muito cuidado, tá? O pessoal que vai fazer prova PMP, para não pensar que você tem sempre que ser muito agressivo no direito penal, né? Não, eu falo assim, tem o princípio do indúbio pro réu e o princípio do indúbio pau no réu, né? Não é para dar paulada no réu, não. Né? Toma cuidado com isso. Às vezes essa é a pegadinha na prova do MP. O MP, ele é o fiscal da lei, né? Ele é o guardião também, né, da Constituição. Então você precisa atentar para os princípios e conhecer um pouco do posicionamento da banca. Mas para você se cercar, né, se defender na hora da prova, começa dizendo, né, que a doutrina majoritária entende isso, ainda que pese entendimento em contrário, né? Tenta argumentar mostrando seu conhecimento, para não arriscar uma posição apenas e levar um 0. Caiu na prova aqui do Ministério Público no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, não sei se vocês conhecem, o examinador era o Marcelo Polastres. Era um cara que assustava todo mundo, tinha posições isoladas no livro dele. E ele fez uma pergunta na época, dizendo se cabia, era possível se cabia liberdade provisória nos crimes do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas. Na época, a Lei de Drogas e o Estatuto do Desarmamento dizia que era vedada a liberdade provisória. Estava escrito na lei. Tinha discussão doutrinária, né? Os autores mais garantistas sempre disseram
que não pode a lei vedar a liberdade provisória. O juiz tem que avaliar, no caso concreto, os requisitos das cautelares no processo penal. Desculpa, não sou professor de penal, mas estou aqui passando o básico, tá? Então, no caso concreto, o juiz deve avaliar se estão presentes, né, o fumus commissi delicti e o periculum in mora, né, e os requisitos lá do artigo 310 e 312 do Código de Processo Penal. Então, essa questão, quando os candidatos viram, eles pensaram assim, prova para o MP, vou dizer que é vedado sim, que são crimes hediondos, enfim. Não, tá? Tá errado. O examinador, muito antes da decisão do STF, que o STF declarou a inconstitucionalidade desses artigos, a interpretação conforme a Constituição, muito antes do STF declarar isso tinha sido perguntado na prova do MP. E o examinador, apesar de ser promotor, ele queria que você dissesse, apesar da lei expressamente vedar, você deve fazer uma leitura de acordo com a Constituição, a chamada filtragem constitucional, e não pode permitir que eles sejam presumidamente, né, culpados antes do trânsito julgado. Não pode se presumir que estão presentes os requisitos das cautelares em razão da gravidade do delito. Então, pouquíssimas pessoas acertaram essa questão, porque não tinham julgado do STF ainda e pensaram, como é que eu vou defender o réu na prova do MP? Gente, MP pede absolvição, MP pode, né, deixar de pedir uma cautelar também quando entende que isso fere a Constituição. Era essa a pegadinha da questão. Então fiquem atentos, tá? Aqui no Rio eles adoram fazer pegadinhas, né? Sim, sempre apresentar as duas posições, tá? Não necessariamente a majoritária, né? Apresenta as duas posições e você se posiciona no final. Mas, Rafa, quando a prova pedir o seu posicionamento, senão você só apresenta ali as posições, tá certo? Agora, se pedir a sua opinião como promotora, por exemplo, você tem que se posicionar. Mas sempre bota as duas posições. Não precisa nem, se não tiver espaço, não precisa escrever tudo. Coloca assim, ainda que pese posição em sentido contrário. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer como forma de agradecimento aí aos 700 seguidores. Vamos marcar aqui, tá? Eu vou depois dar a data direitinho, mas começando o ano, a gente vai fazer aquele nosso aulão também em agradecimento aos 600 seguidores. Uma aula de Direito Civil Constitucional e Boa-Fé Objetiva. Stefana, obrigado, estou esperando aí o seu contato. Raquel, Sirlene, Rafa, concurseira 15. Gente, eu volto hoje ainda, hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu quero adiantar alguns pontos aqui com vocês. Eu quero continuar o estudo da doação, né, dos contratos em espécie e trazer mais dicas aí para o Ministério Público do Rio. Rafa estava quietinha, Raquel estava quietinha aí, né? Obrigado pelos corações. Valeu, Ana. Gente, aproveitem. Quem aí está em ritmo de estudo e agora nessa época de fim de ano está com dificuldade, sente e organize esses 5 pilares que eu falei para vocês. Faça uma tabela. Qual vai ser a fonte de estudo que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar a letra da lei? Como que eu vou estudar os exercícios? Como que eu vou ler os informativos e como que eu vou revisar, tá bom? Se precisarem da minha ajuda, né, eu estou à disposição de vocês, lembrando que eu não vou ter tempo para ajudar todo mundo, né? Imagina se os 700 seguidores me procuram, que coisa, né? Não tenho, porque eu tenho minhas aulas marcadas, esse ano está intenso. Isso, Stephanie, pode perguntar lá no Face sem problema nenhum. Só quem quiser aquele acompanhamento mais personalizado, para eu montar junto o programa, aí tem que pedir mesmo no Face, que não vai ter como fazer com todo mundo. Isso aí, Carol. Tem que estudar mesmo doente, não tem jeito. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Tá bom, gente? Fico feliz aí com as palavras de carinho. Mais tarde a gente volta, beleza? Vamos almoçar, depois a gente volta. Um abração, gente. Até a próxima. E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol